Ora, muito bom dia, queridos irmãos e irmãs. Bom estar na casa do Senhor, não é? Então vamos preparar-nos para o nosso estudo, rogando que o Senhor nos dirija. Foi o Espírito do Senhor que iluminou, que inspirou a palavra, não é? Ele é o autor do texto bíblico. Quando nós o abrimos, devemos ter isso em consideração, de que não é um livro qualquer, mas é realmente a palavra do Senhor. Mas às vezes pode ficar tão obscuro, tão distante, tão difícil de entender, mas o mesmo Espírito nos pode iluminar para nos mostrar exatamente o que é que Ele tinha escrito, o que é que Ele tinha pensado, o que é que Ele tinha transmitido, para que a mensagem chegue de facto ao nosso coração. Vamos orar então. O irmão dirige-nos, irmão ou irmã, dirige-nos numa palavra de oração, buscando a orientação do Espírito do Senhor para agora. Então os irmãos podem abrir em Filipenses. Ora bem, Filipenses capítulo 3, se os irmãos estão lembrados, nós tínhamos deixado aí o versículo 10 e 11 ainda para considerar. Ora, deixa-me só tirar aqui o som, para não ter surpresas. Então, Filipenses capítulo 3... O versículo 10 e 11, a semana passada, nós não tivemos tempo de aprofundar. Mas eu preferia, por uma questão de leitura, de integração, de ir ao versículo 7 e ler para lembrarmos bem esse contexto. Mas o que para mim era lucro, passei a considerá-lo como perda por amor de Cristo. Sim, na verdade, tenho também como perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como refúgio para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo como minha justiça a que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, conformando-me a ele na sua morte, para ver se de algum modo posso chegar à ressurreição de entre os mortos. Não que já a tenha alcançado ou que seja perfeito, mas vou prosseguindo para ver se poderei alcançar aquilo para o que fui também alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, pelo prémio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Pelo que todos quantos somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se sentis alguma coisa de modo diverso, Deus também vos revelará, mas naquela medida de perfeição a que já chegamos, nela prossigamos. E então este é o texto base da nossa lição para hoje, e uma vez mais tem a ver com esta questão de valores. Que coisas é que têm valor para nós? Paulo considera que tudo aquilo que tinha sido o seu passado, a circuncisão, o ser fariseu, o praticar, até ser hebreu de hebreus, o praticar, digamos, a lei na qual ele foi irrepreensível, tudo isso ainda assim, com as coisas que ele tinha ganho, tudo isso para ele era considerado como de valor nulo, não é? Algumas traduções, a minha tem tradução de refúgio, no verso 8, algumas traduções até têm esterco, não é? Esterco, ou seja, qualquer coisa que de facto
não tem valor algum a não ser para deitares ao chão para pôr na terra, não é? E ele tem no verso 8, sim, na verdade, tenho como perda todas estas coisas. Porque há uma coisa mais excelente do que tudo aquilo que nós possamos fazer, até em termos de religião. Meus irmãos, a grande questão que está aqui tem a ver com o farisaísmo e aquela prática tradicional de rituais, etc., que Paulo cumpriu enquanto Saulo de Tarso, não que não fosse importante, mas considerando que o conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, valia mais que tudo isso. Meus irmãos, os judeus hoje estão à espera, muitos deles, ainda à espera do Messias. Procuram praticar a lei, procuram seguir aqueles ensinamentos, mas ficam aquém e, de certo modo, tudo isso são coisas passageiras comparado com a excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Porque, na verdade, a questão é esta: quem conhece a Cristo conhece o Pai, conhece a Deus. Cristo veio mostrar-se, Ele era o próprio Deus. E, digamos, nesse conhecimento de Cristo, nós estamos em contacto, em intimidade, em comunhão com o Criador dos céus e da terra. E isso, de facto, faz toda a diferença. Paulo considerava que, então, o grande valor da sua vida era conhecimento de Cristo Jesus. Mas volto a lembrar aquilo que disse a semana passada. Este conhecimento não é apenas saber coisas acerca de Jesus. É ter uma comunhão, uma intimidade muito grande, porque conhecer aqui, volto a lembrar, é conhecer, digamos, naquele sentido do Antigo Testamento, conhecer na intimidade, como o marido conhece a esposa e vice-versa. Portanto, há aqui digamos, um desnudar, de tal modo que nada naturalmente fica oculto. Deus conhece-nos e nós queremos conhecer Deus também. Aliás, Paulo é interessante numa das suas cartas aos Coríntios, ele diz que hoje vemos por enigma, não é? Mas depois veremos face a face e conheceremos como somos conhecidos. Então este é o grande objetivo, conhecer Deus em toda a sua essência, toda a sua dimensão. E aquilo que nós conseguimos conhecer hoje ainda é uma pequena parte, porque Deus é infinito, Deus é tremendo. Nós fazemos uma ideia daquilo que é o poder criador de Deus. Mas, meus irmãos, só quem consegue ir por este universo fora, que não tem fim, é que fica tão deslumbrado com a criação. Mas também não é preciso mais. Basta, e eu não sugiro isso a ninguém, mas os irmãos imaginem, coloquem-se ao espelho e peguem num bisturi, não façam isso, mas peguem no bisturi e comecem a abrir e a cortar. Meus irmãos, isto cá dentro é uma coisa impressionante. A forma como o ser humano está feito, como tudo fica ajustado. E vejam, meus irmãos, tudo isso partiu de quê? De duas células que se juntaram. Não é uma coisa maravilhosa? Então, esse poder grandioso de Deus na criação, que eu tenho uma ideia, mas muito mais é de facto o Deus Criador, assim como todos os outros atributos. Então, este conhecer Deus, que Paulo, quando realmente chegou a deixar a religião naquela forma tradicional para ter, digamos, intimidade, comunhão com Deus. Portanto, há uma coisa que é pessoal, que toca cá dentro, que realmente sentimos o toque de Deus na nossa vida. Meus irmãos, é muito mais poderoso e muito mais delicioso do que cumprir rituais. E eu lembro-me várias vezes, irmãos, desculpem, a volta e meia falo nisso, mas a experiência que Isaías teve, quando foi ao templo, depois de ter ido tantas vezes, e naquela altura viu aquela fumaça, as colunas do templo a tremer, e ele olhou e viu a glória de Deus. E Isaías sentiu-se tão pequenino. Porquê? Ai de mim que sou pecador e vivo no meio de um povo pecador tem lábios impuros. E vi a glória de Deus, um Deus que é santo.
e por causa da santidade iria fulminar tudo aquilo que tivesse pecado à sua volta. Meus irmãos, essa grandiosidade de Deus, essa comunhão com Deus, nós um dia iremos experimentar. Como bom é estar aqui, vamos fazer já as cabanas e ficamos aqui, não é? Ficamos já aqui, não precisamos de mais. Então é este conhecimento, não é? Agora, ainda assim, meus irmãos, é um aspecto interessante. Eu não sei se os irmãos deram conta, nós lemos este texto. Parece que Paulo tem alguma dúvida que vai alcançar. Não é? Os irmãos notaram isso? Fica aí a ideia de que parece que há alguma insegurança, alguma incerteza, pelo menos, de Paulo. E é isso que me fascina, de certo modo. Vamos procurar entrar aqui para perceber se Paulo estava com dúvidas ou não, ou até que extensão. Verso 9. Aliás, começa um pouquinho mais atrás. E as considero como refúgio para que possa ganhar a Cristo. E as coisas começam aqui. E seja achado nele. Não tendo como minha justiça a que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo. Portanto, vejam a questão aqui do conhecimento, que é fundamental, e o poder da sua ressurreição, e a participação dos seus sofrimentos, conformando-me a ele na sua morte, para ver, se não estão a ver aqui, para ver se de algum modo posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Ou seja, eu pergunto, Paulo não tinha a certeza que poderia chegar à ressurreição dos mortos? Então, porquê é que ele coloca aqui? Para ver se... Este se é condicional, não é, meus irmãos? Para ver se consigo chegar lá. Será que Paulo não tinha a certeza? E repara outra coisa que me intriga também, nesta análise, claro, é para ver se de algum modo... Ou seja, se não for de uma forma, que seja de outra. Se não estão a ver a questão aqui, então vamos lá procurar. E depois há outro aspecto que tem aqui um bocadinho mais atrás. Mas vamos então ao verso 10. Para conhecê-lo, então já trabalhámos esta questão do conhecimento de Deus, não é? E depois tem, e o poder da sua ressurreição, não é? Poder da sua ressurreição. E a participação dos seus sofrimentos. Então, meus irmãos, Paulo estava pronto, quase que dá a ideia, não sei se os irmãos ficam com essa ideia ou não, que a participação dos sofrimentos e conformando-me a ele na morte é necessário para poder vir a obter ele próprio a salvação ou a ressurreição dos mortos. Os irmãos ficam com essa dúvida? Qualquer coisa aqui que nós precisamos de clarificar melhor. Vamos ver algumas passagens. Vamos ver Romanos. Eu vou distribuir aqui à minha esquerda e à minha direita. Romanos capítulo 6, há aqui uma identificação. Romanos capítulo 6, verso 3 a 5, Paulo aí fala da questão do batismo, a nossa identificação, através do batismo, a nossa identificação com Cristo. Aqui à minha esquerda, Romanos 6. Aqui à minha direita, 2 Coríntios, capítulo 4, verso 10 e 11. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 10 e 11. Então vamos primeiro ouvir aqui a Romanos. Quem é que abriu em Romanos, capítulo 6, verso 3 a 5? Não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também seremos da sua ressurreição. Muito bem. Este é um texto que nós usamos bastas vezes, quando é a altura dos batismos, para mostrar, digamos, a correlação entre os três momentos de Jesus, a sua morte, sepultamento e ressurreição, com a descida às águas. Portanto, quando alguém está ali, digamos, está de pé, declara, é o testemunho que dá de que morreu para o pecado, morreu para uma vida velha, e por causa dessa morte veio o quê? Veio o sepultamento, mas a seguir ao sepultamento vem a ressurreição. Portanto, a morte do pecado
leva a que haja a imersão nas águas, para que, de certo modo, possa depois sair das águas para uma novidade de vida. Não é? Vida velha, sepultamento, vida nova. O batismo significa isso. Não é? E é por causa disso que o batismo, pura expressão, como as gotinhas da cabeça, não tem nada a ver com esta identificação com Cristo. E aquilo que Paulo aí diz é que nós, assim como nos identificamos através do batismo na sua morte, sepultamento, também seremos identificados semelhantes a Cristo na sua ressurreição. Não é? Então, esse é um texto aqui de comparação, que eu acho que Paulo, de facto, colocou aí, pela ação do Espírito Santo, de uma forma brilhante. 2 Coríntios, capítulo 4, portanto, aqui do meu lado direito, tem essa passagem, mas eu vou ler primeiro. Quem é que quer ler? Eu vou pedir que um irmão leia 7 e 8, outro irmão leia o 9 e 10 e outro irmão lê o 11, daqui da minha direita. 7 e 8. Temos, porém, este tesouro em dado lado, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em que nos fomos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Agora... E agora o 11. E assim nós, que vivemos, estamos sempre em meio à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne. Começa a ficar mais claro o que é que Paulo está a entender por sermos participantes como ele diz ali, participação dos seus sofrimentos, conformando-me a ele na morte. Eu ainda tenho mais versículos, mas vejam aqui, nós somos perseguidos, somos atribulados, somos, digamos, ficamos não angustiados, não é? Trazendo, verso 10, trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus. Isto quer dizer o quê, meus irmãos? Trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus. Nós aí precisamos de lembrar um outro texto. Quando Paulo escreveu a carta aos Gálatas, foi provavelmente a primeira carta que ele escreveu, ele escreveu assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Os irmãos conseguem lembrar isso? Já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso quer dizer o quê? Paulo, de certo modo, tinha a sua vida, mas para ele o viver era Cristo. Lembrando Filipenses, foi o que ele disse lá atrás. Para mim o viver é Cristo e tudo o resto é refúgio. Não presta. Não é? Mas vivo na carne essa fé de tal modo que eu estou capaz de fazer tudo para que o meu Cristo seja exaltado, seja glorificado. Irmã Cândida? Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, se tudo é novo, por que é que nós não seguimos a Jesus Cristo e fazemos uma vida nova? Porque vamos buscar as coisas velhas que deixámos e continuamos a fazer? Não, isso não é seguir a Cristo, isso não é fazer a vontade de Cristo. Nós temos que nascer de novo em todas as formas nossas de viver e fazer a vontade do Senhor. É isso mesmo, é isso mesmo. E o batismo, supostamente, seria essa viragem. Não é? A vida velha passou e, por causa disso, eu morri para o pecado, morri para a vida velha, sepultamento, e nasci para uma nova vida. Todas as coisas são novas. Mas, infelizmente, há muitas tropeções. Infelizmente, alguns acabam por
voltar à vida velha, não é? E Paulo está a dizer que, de facto, aquilo que era a vida velha dele, ele a considera como um esterco. Ou seja, não serve mais. Para ele, a vida nova é, de facto, seguir a Cristo, viver a Cristo em cada dia, significando para Paulo ser tão somente obediente à chamada e àquilo que Cristo indicou para ele, não é? Aqui no verso, capítulo 2 Coríntios, capítulo 4, verso 11, pois nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste na nossa carne. Estamos sempre à morte. E Paulo, de certo modo, nós entendemos porque é que Paulo fala tanto disso. Porquê? Porque, de facto, ele foi preso várias vezes. E por mais de que uma vez ele esteve à morte. De uma vez até deixaram de lhe bater e de o apedrejar porque consideravam que ele já estava morto, não é? E ele lá foi arrastado para fora da cidade. Paulo, de facto, podia dizer, poucos podem dizer isso, já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Não é? A tal vida nova. Vida nova. Mais um texto aqui. 2 Timóteo, capítulo 2, aqui à minha esquerda. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 11 e 12. Segunda Timóteo. A palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se morrermos com ele, também com ele viveremos. Isto é, se eu morrer com Cristo, naquela ideia de que para mim o viver, já estou crucificado com Cristo, nessa ideia. Ou seja, eu já não vou fazer mais a vontade da minha carne quando ela for contrária à vontade de Deus. Já não vou mais obedecer aos homens, em primeiro lugar, ou mais do que a Deus. Eu já não vou fazer um estilo de vida que, de facto, Jesus iria reprovar. Então, se eu morrer por causa da minha fé, se eu morrer, digamos, procurando ser obediente e fiel a Deus, como existem muitos hoje que estão a acontecer. Os irmãos têm ouvido, quase todas as semanas têm notícias de cristãos mortos, de algum modo. Pelos islâmicos, tem sido uma coisa impressionante. Portanto, vejam uma religião de ódio a ser difundida. Mas ainda há dias, esta semana, alguns refugiados de África vieram e, porque eram cristãos, num barco, foram deitados fora ao mar pelos outros que eram islâmicos, que depois, quando chegaram à zona de Itália, foram presos pela guarda costeira. Mas irmãos nossos, neste momento, estão literalmente a padecer até à morte por amor de Cristo. E Paulo, quando escreveu isto, foi o seu próprio testemunho. Meus irmãos, chega até nós hoje. Nós podemos dizer, eu não estou a sofrer por causa de Cristo. Graças a Deus por isso. Mas alguns irmãos nossos estão a sofrer. Não porque desejaram, mas porque, de facto, não negaram a sua fé, nem negam a sua fé, mesmo sabendo que isso pode custar-lhes a morte, não é? Fiel é esta palavra. Se depois morremos com ele, também com ele viveremos. Se preservarmos, com ele também reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Porquê? Porque Deus nunca deixará de ser fiel. Fiel à sua própria natureza, fiel à sua verdade que não há outra, fiel às promessas que ele fez, não é? Ainda mais um texto. 1 Pedro 4,13, aqui para a minha direita.
1 de Pedro. Alegrai-vos no facto de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Os irmãos estão a ver? E aqui leva-nos exatamente àquela parte que ele tinha ali em Filipenses, de sermos participantes das aflições de Cristo. Como é que eu sou participante das aflições de Cristo? Os irmãos sabem que alguns têm interpretado isto para que se autoflagelem. Quando chega a altura da Páscoa, sobretudo ali nas Filipinas, isto parece que até já é turismo, não é? Religioso. Alguns até se fazem crucificar, alguns já têm morrido por causa disso, não aguentam as dores. Outros vêm pelas ruas e, digamos, estão a bater com aquele chicote cheio de pregos, não é? E vê-se nas costas a escorrer sangue. E consideram que isso é estar, de facto, a ser participante dos sacrifícios de Cristo. Que se realmente se autoflagelarem, se passarem por esse tipo de sofrimento, então estão a agradar a Deus e, de certo modo, até a ganhar o céu. Para eles, é essa a ideia. Não é? Quando o apóstolo Paulo diz, aliás, é interessante ver o versículo anterior, verso 12. Amados, não estranheis a ardente provação que vem sobre vós, para vos experimentares. Como se coisa estranha vos acontecesse. Isto é, não estranheis, não é coisa estranha. Porquê? Porque naquele tempo do apóstolo Paulo isto era normal. Mas regozijai-vos por seres participantes das aflições de Cristo. E, meus irmãos, eu aqui tenho que deixar muito claro. Quando nós cristãos sofremos, e sofremos porque somos crentes, sofremos porque afirmamos a nossa fé, não estou a falar do sofrimento que nós temos hoje no nosso país. Não se compara, meus irmãos, nem com aquilo que Paulo passou, os cristãos do primeiro século, nem aquilo que outros irmãos estão a passar. Mas quando isso acontece, nós não estamos a acrescentar nada ao sacrifício de Jesus, porque aquilo que Jesus fez na cruz foi suficiente, foi completo. Então, como é que nós somos participantes das aflições? Somos participantes neste sentido que, pelo facto de sermos cristãos, nós estamos a sofrer, por isso mesmo é uma consequência. Então, digamos, eu tenho tendência a ver as coisas deste modo. Quando eu estou a sofrer por causa da minha fé, é como se Cristo estivesse a sofrer. Ele sofre comigo, não é? Porque o que é que o apóstolo Paulo diz em relação à sua igreja e aos membros da igreja? Nós somos corpo, não é? Somos corpo. Então, quando um membro do corpo sofre, todo o corpo sofre. E quem é a cabeça do corpo? É Jesus. Então, quando a sua igreja sofre, Cristo sofre com a igreja. E nós sofremos uns com os outros. E é nesse sentido que somos participantes das aflições de Cristo. Porque quando realmente alguém carrega sobre um cristão e o aflige e o mata, ele está a sofrer um ataque à igreja, está a sofrer um ataque a Cristo. Não é pelo facto de ele ser preto ou branco, ou de não gostar de alguma coisa, é pelo facto de ele ser cristão. E hoje, esta guerra fanática contra os cristãos é de facto tremenda e é testemunho vívido disso, não é? Então, mas Paulo diz, regozijai-vos. Como é que alguém se pode regozijar por estar a sofrer? Não pensemos aqui na questão de sofrimento por Cristo. Mas quando nós temos uma dor qualquer, eu estou mesmo a ver os irmãos aqui à minha volta a pular de contentes. Que bom, dói-me o dente, como me tem doído esta semana. Ai, que bom, tenho uma dor de cabeça. Já não tinha isto há muito tempo, agora estou feliz. Não estamos, não é? Dói. Mas aquilo que Paulo está a dizer não é essas dores e essas aflições causadas pela doença, mas é de facto alegrai-vos, regozijai-vos por serdes dignos de sofrer por
Porque, meus irmãos, a grande questão é esta. E Paulo disse isto lá, por isso é que eu tenho aqui uma quantidade de versículos. Se morrermos com ele, também ressuscitaremos. Ou seja, o Senhor vai dar a recompensa, a glória, o prémio àqueles que vão perseverar até o fim e perseveram por causa da sua fé. Como? Os que sofrem por amor, porque deles é o reino dos céus, não é? Então é exatamente isso, nós sofremos e devemos alegrar-nos por isso. Agora, eu tenho algum cuidado aqui, não quero estar aqui digamos, a pintar isto cor-de-rosa. Para quem? Para nós aqui pode ser, mas para quem está a sofrer não é nada agradável. E, portanto, vamos lá também aqui não ser treinador de bancada, ou falar aqui no nosso conforto. O que eu estou a pensar é, quando Jesus sofreu na cruz do Calvário, ele não se riu, pois não. Ele não se regozijou. Sim. E Jesus aguentou e doeu-lhe muito. Mas também não vimos Jesus, digamos, a choramingar ou a amaldiçoar o castigo que estava a cair sobre ele. Pois não, porque ele veio para isso mesmo, não sabia o que estava. Então, meus irmãos, o regozijai-vos aqui. Eu entendo isto e procuro colocar-me, tanto quanto possível, naqueles que neste momento estão a sofrer por amor de Cristo. É, de certo modo, sem colocar um sorriso na boca, não é? Na cara, de certo modo, cá dentro, na alma, estar feliz. E os irmãos conseguem perceber, uma coisa eu posso estar a machucado no corpo, mas se eu estou a receber isso por amor de Cristo e porque é a minha fé, eu cá dentro estou alegre, eu estou feliz. Fiz-me entender. Quando eu sofro por amor de Cristo, até me podem vir as lágrimas aos olhos, mas eu cá dentro estou alegre. Estou-me a lembrar de uma ilustração que eu li já há uns bons anos, de um pastor na União Soviética, antiga União Soviética, que foi preso, como muitos outros, e ele era um homem influente no lugar onde estava. De facto, a sua congregação era muito grande, tinha peso, e ele pregava claramente o Evangelho, e, portanto, aquilo que era corrupção e tudo mais, naturalmente, que fazia moça nos políticos. Foi preso. E, de facto, o KGB foi muito severo com ele. Espancou vezes sem conta. E até que, de uma determinada vez, lhe disse: tu negas a tua fé e vives, deixamos-te viver, ou então nós vamos-te matar. Tiramos-te a vida. E ele disse: podem-me tirar a vida, mas a minha fé nunca a vão tirar. Meus irmãos, é esta dicotomia entre o nosso corpo que sofre e a nossa alma que está em comunhão com Deus. O nosso corpo sangra, mas a nossa alma pode alegrar-se no meio das dores, das tribulações, dos sofrimentos. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Os irmãos estão a ver aqui. No meu corpo eu tenho aflição, eu sofro, mas tenho bom ânimo. Porquê? Eu venci o mundo. Aborreceu a mim. Então, estes participantes, não é? Aqui. Bom, tenho aqui mais duas passagens. Gálatas, capítulo 6, verso 17. Gálatas, capítulo 6, verso 17. Era para a minha esquerda ou para a minha direita? Quem foi o último? Então, é para a esquerda. O irmão Américo já leu, outro irmão pode ler. Gálatas 6, 17.
está bom. É a esquerda do lado direito agora, mas está bem. Faz mal. Então, ninguém me moleste, porque eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. Que marcas eram estas? Não eram os sinais dos cravos, mas era o quê? As perseguições, as chicotadas. Paulo foi chicoteado várias vezes. Os pontapés, os apedrejamentos que ele levou. Isso eram marcas. Marcas de Jesus. Não eram marcas de Jesus, pessoa divina. Eram marcas de Jesus naquele sentido que Paulo seguia a Jesus e por isso mesmo ele estava marcado. Ele sofria por causa disso mesmo. Então, e de certo modo, meus irmãos, eu pergunto, que marcas é que nós temos de Jesus? E certamente que teremos algumas. Vejam, pensem só. Todos os nossos familiares gostam de nós pelo facto de nós sermos crentes. Nunca tivemos, digamos, alguém que nos virou as costas pelo facto de sermos crentes e testemunharmos da nossa fé. Mas, irmãos, isso de certo modo são as marcas. São marcas levezinhas, é certo, mas são marcas também. Não é? Um último texto que eu gostaria de ver neste processo aqui, Colossenses capítulo 1, verso 24. Colossenses, está já aí a seguir a Filipenses. Colossenses capítulo 1, verso 24. Então agora à minha esquerda. Colossenses 1, 24. E este versículo é importante para nós refletirmos. Colossenses 1, 24. Sim, sim. Não desejo agora o padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto da aflição de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja. Se até agora estava esclarecido, baralhámos tudo outra vez, não foi? Será que foi? Vejam o que Paulo diz. Cumpro na minha carne o que resta das aflições de Cristo, por amor do seu corpo, que é a igreja. Ou seja, o que Cristo sofreu foi muito, mas não chegou, não foi bastante. Porque ainda ficou um restinho. É isso? Não? Então expliquem-me lá, que eu fiquei baralhado. Sim. O segredo da interpretação está no próprio versículo. Ainda estavam a sentir, a doer as aflições que Cristo padeceu. Sim. Mas só naquele tempo, então. Hoje não. Sim. A solução da minha dúvida ou do meu problema está no próprio versículo. Dentro da igreja. Porque reparem o que é que Paulo diz. Por amor de quem? Por amor do seu corpo, que é a igreja. Então, é aquilo que eu estava a dizer há pouco. Quando a igreja sofre, não é o corpo de Cristo que está a sofrer. Então, o que Cristo sofreu foi essencial e todo o suficiente para quê? Para a minha salvação. Eu sou salvo não pelos meus sacrifícios, não pelos meus sofrimentos. Sou salvo pelo sacrifício de Jesus, pelo sofrimento de Jesus. Ponto final e suficiente. Mas porque eu sou crente e porque faço parte do corpo, e quando este corpo é atacado, naturalmente que eu estou a sofrer, e é, digamos, Cristo que está a ser atacado. Meus irmãos, eu gostaria que tivessem isto bem presente. Quando atacam ali a Fernanda, eu, como membro desta igreja, sinto-me atacado. Quando atacam lá em cima o irmão Júlio, eu sinto-me atacado. E estou aí de uma ponta à outra, passando por todo o meio. Porquê? Porque nós somos corpo. Quando me dão pancada neste dedo, eu sinto aqui, certo? Então, agora, a cabeça em si, que é Cristo, sofreu, pagou o preço da nossa redenção completa, mas Ele continua a sofrer com a sua igreja.
Quando os crentes sofrem, Cristo está a sofrer. Portanto, Paulo está a dizer que eu cumpro na minha carta o que resta das aflições, digamos isto no que me toca a mim, porque tem tocado também a outros, não é? Estão a ver? Quando irmãos nossos, hoje, no Iraque, na Síria, na Nigéria, por aí fora, sofrem, são atacados, a igreja é o corpo do Senhor que está a ser atacado, que está a sofrer. E nós somos solidários uns com os outros. E é por isso que oramos, é por isso que rogamos que o Senhor lhes dê forças para que eles possam ser perseverantes até ao fim, mesmo sendo atacados daquele modo. Porque hoje estão a ser eles, ninguém diz que amanhã não possamos ser nós, que somos corpo também. E digamos, quando o corpo, um membro do corpo é atacado, todo o corpo sofre. Não é? Sim, irmão Júlio. Sem acontecimentos de alguma ordem, graves ou menos graves, é possível um crente sofrer sem acontecimentos de menor ou pior gravidade. Não consigo entender. Sofrer sem acontecimentos. Às vezes, o nosso sofrimento é sempre causado por alguma coisa. Eu continuo a não entender. O sofrimento é um sintoma de uma causa. Eu, se estou a sofrer, é porque alguma coisa causou esse sofrimento. Tenha sido físico ou espiritual. Agora, ou até psicológico, vamos colocar as coisas aí também. Se eu pegar numa faca e cortar, eu fico a sofrer, mas sei qual foi a causa, certo? Se alguém, se em termos espirituais eu pecar, também sofro na minha alma, certo? Ou no meu espírito, perco a comunhão com Deus. Mas se eu estiver triste por alguma coisa que eu gostaria de ter alcançado e não alcancei, por alguma palavra que me foi dito, não é um golpe na carne, mas é um golpe, digamos, nos meus sentimentos. Alguém que machucou os meus sentimentos e eu sofro por isso. Mas, digamos, o sofrimento é uma consequência de uma causa, seja ela qual for. Não é? Alguma coisa causou aquilo. Porque nós não sofremos por nada. O sofrimento é uma consequência, é uma resposta a uma causa, a uma coisa que perturbou, que alterou, que nos levou a esse desconforto, não é? E o desconforto pode ser espiritual, pode ser psicológico, pode ser físico. Há doenças chamadas doenças psicossomáticas, isto é, não há nada de mal no seu corpo, mas na mente a pessoa, digamos, de certo modo gerou esse sentimento de mal-estar e começa a sofrer. Por exemplo, pessoas que têm a mania de todas as doenças, hipocondríaco. Digamos, ouve alguém falar de uma doença, também me dói. Também me dói. Não é que tenha havido a causa para produzir aquele efeito, mas a mente da pessoa vai gerar um conjunto de estímulos, e o nosso cérebro é tremendo, mas vai causar um conjunto de estímulos em que nós começamos a sofrer, sem ter qualquer motivo para isso. Motivo real, mas o motivo, digamos, surgiu depois porque nós o fabricamos. Está a ver a questão? Não sei se me fiz entender, mas eu não sou médico. E meus irmãos são hora. Então vou dar a palavra a três. Irmã Maria Ferreirinha, irmão Américo e irmã Manuela. Fica triste, exatamente.
exato, está. A tristeza é um sofrimento. É, exatamente, sim. É. Irmão Américo, depois irmã Manuela, o nosso tempo já. Em relação às palavras que ouvimos, em que Jesus sofre pela sua igreja, veio-me à mente um hino do nosso cantor, no hino da cruz por ti. Isso, fazes tu por mim, sim, é o 90 ou 91, cantor. Sim, irmã Manuela. Já sofri muito por amor de Jesus, ser uma criança. Eu tinha 15 anos mais ou menos, eu era pequenino, e eu sofri muito a minha sabe, eu sofri muito mais ou menos com a minha sogra. Por causa disso, e uma vez estava lá em casa a falar de Jesus, e uma vizinha estava com muita atenção a buscar o meu filho, e depois disse-me, olha, eu só acredito nisso que estás a dizer se vieres comigo ao padre e falares assim à frente do padre. Eu disse, estou disposta a ir. E a minha sogra levantou-se, estava muito calada, levantou-se, com as mãos viradas ao céu, e a minha desespero disse, o meu maior desgosto é eu ter uma nora que é protestante. E depois, naquele desespero, virou-se assim, estávamos na cozinha, não mata que eu mato esta. Veio a minha sogra, meteu-se logo comigo, e também agora, filha da agora, que era muito capaz de eu gostar de cagar. E eu sofri muito por amor de Jesus na minha sogra. Não estou a querer com isto dizer mal da minha sogra, de maneira nenhuma, porque eu ganhei a minha sogra. Amém. E tem ganho o seu marido também. Sim, irmão António, é o último mesmo. Só queria dizer que eu penso, perdão, nós quando nos damos todos bem, quando aqui há paz e harmonia, o nosso Deus fica contente, portanto a igreja está feliz, Deus fica contente, está tudo bem. E quando as coisas estão menos bem, há um está zangado um com o outro, portanto o nosso Deus também fica triste. Exato. Tu vês que aquela paz está a fugir, aquilo que estava bem já está menos bem. Eu penso que isso foi. Encaixa aqui. Encaixa. Exatamente. Está tudo bem, é tudo feliz, é paz, harmonia, amor. Quando isso falha, as coisas também há tristeza lá em cima. Com certeza. Quando não há paz, de facto há. Para a semana, nós não tivemos tempo, mas os irmãos considerei a partir do versículo 12, esta questão da perfeição, prosseguindo para a perfeição. Próxima semana, se Deus quiser, trataremos dessa parte.